Você provavelmente já usou alguma inteligência artificial hoje. ChatGPT, Gemini, qualquer uma. Talvez para escrever algum e-mail, para resumir algum texto, para ter uma ideia genial, ou para você expressar suas emoções. Só que se eu te disser que, segundo alguns pesquisadores do MIT, cada vez que você delega o seu pensamento para uma inteligência artificial, talvez você esteja pagando com um preço muito alto. Esse vídeo eu não vou atacar a tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. Eu sou entusiasta da tecnologia. Eu amo ver novas tecnologias surgindo e uso a inteligência artificial todos os dias. É uma ferramenta incrível quando usada da maneira correta. E esse vídeo não é para dizer que a IA é algo ruim, é só um alerta para você tomar cuidado com a forma de usar essas ferramentas. Você deve usar a tecnologia a seu favor. E é justamente por acreditar tanto no potencial da tecnologia, que eu decidi gravar esse vídeo para você. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre inteligência artificial, conhecendo novas ferramentas, e acabei que eu me deparei com uma pesquisa recente, de junho de 2025, feita no MIT, e eu fiquei preocupado com isso. O risco da gente estar usando essa ferramenta de um jeito que, no fim, ela pode acabar com a nossa própria vida. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A gente vai analisar a fundo um estudo com resultados que revela a nossa dependência de inteligência artificial, como o próprio ChatGPT, que hoje é a mais famosa no mercado. O ChatGPT teve um crescimento exponencial. Se eu não me engano, o ChatGPT foi a empresa que mais cresceu num curto período de tempo. E justamente tudo isso está limitando a nossa criatividade, fazendo a gente perder a capacidade de pensar. E claro, eu vou te mostrar o que fazer para que isso não aconteça com você. Então faz o seguinte, fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje ele vai ser profundo. Eu vou entregar o ouro para você aqui, mas desde que você se comprometa a aplicar tudo que eu vou dizer. O meu nome é Caio Cassimiro e aqui o nosso foco é o desenvolvimento pessoal. Então já se inscreve no canal para não perder mais vídeo como esse e vamos começar o vídeo. Vamos ser honestos, a inteligência artificial ela tá virando um superpoder instantâneo na mão de qualquer ser humano. Você pode fazer tudo hoje no estalar de dedos. É simples, é fácil. Você precisa escrever um texto, um plano de marketing, uma legenda para um post, qualquer coisa. Em segundos você tem na palma da sua mão. Isso é a revolução tecnológica na sua frente. É a grande promessa de produtividade. Só que é exatamente aqui que mora o maior perigo. A gente está ficando muito acostumado a terceirizar o nosso pensamento, que é aquilo que o ser humano mais tem de importante. Aquilo que é mais valioso no ser humano, a gente está delegando para um robô. A gente está entregando a nossa capacidade de pensar por conta própria para uma máquina, para um algoritmo. Aquele esforço que você tinha para começar a fazer alguma tarefa, para começar a escrever algum texto, aquela sua dificuldade em organizar ideias, a busca pela palavra certa. Quando você forçava o seu pensamento para tentar entender aquilo que você estava lendo, tudo isso é um exercício para o seu cérebro. É como se fosse um exercício físico que te mantém afiado, que mantém o seu cérebro afiado. E aí, de repente, você encontrou uma ferramenta que te deixa pular o treino. Imagina você frequentar a academia e você encontra uma ferramenta que faz você pular o treino. O que você acha que vai acontecer? O problema não é ter a ferramenta. O problema é você esquecer como que você vive sem ela. Imagina o GPS. No começo era só uma ajuda para ir até onde você não sabia chegar. E se eu te falar que hoje tem gente que usa o GPS para ir até na padaria da esquina? Isso é surreal. As pessoas estão delegando o seu próprio esforço. As pessoas não querem mais se esforçar. Talvez você seja um desses. E qual que é o resultado de tudo isso? A gente nem se esforça mais para lembrar o caminho. E com o ChatGPT as coisas mudam. Vai muito além. Você não está terceirizando um trajeto. Você está terceirizando o seu próprio pensamento. Essa dependência cria o que os especialistas do estudo que eu te falei, do MIT, chamam de preguiça metacognitiva. Eu sei que isso é um termo muito técnico, mas você vai entender ao decorrer do vídeo. Isso é um estado onde o seu cérebro se acostuma a delegar o próprio pensamento. Pensa nisso como a delegação do seu próprio pensamento. É basicamente isso. Em vez de você analisar e criar, você passa a dar Ctrl+C, Ctrl+V. Você copia e cola. É só dar uma revisadinha por cima. É uma facilidade gigante. Você não precisa se esforçar. Você coloca o seu cérebro em uma zona de conforto. É como se fosse tudo o que ele sonhava. Ele não precisa mais trabalhar. Ele não precisa mais pensar. Porque tem o ChatGPT para pensar por ele. Só que qual que é o custo de tudo isso? E se essa muleta, com o tempo, te fazer esquecer como que você anda com as próprias pernas? Já parou para pensar nisso? É justamente essa preocupação que faz os especialistas investigar o que acontece no nosso cérebro quando a gente usa IA. Esse estudo, como eu te disse, ele foi feito recente, em junho de 2025. Eles usaram um pequeno grupo de 54 pessoas. Mesmo que esse grupo tenha sido pequeno, os resultados já revelou algo muito significativo. Os participantes eles foram divididos em 3 grupos para escrever redação. Isso mesmo, escrever um texto. Um grupo só podia usar propriamente, o outro podia usar só o Google e o terceiro grupo
podia usar o ChatGPT. Bom, os resultados mostraram algo muito assustador. Primeiro, a atividade cerebral do grupo do ChatGPT foi a mais baixa. As áreas ligadas à criatividade, memória e aprendizado quase nem foram ativadas. Basicamente, o cérebro não fez nada. Nas palavras dos próprios pesquisadores, parte do pensamento e do planejamento humano foi simplesmente delegado para a inteligência artificial. Foi entregue para a máquina. A pessoa não perdeu a sua capacidade de pensar, mas delegou seus próprios pensamentos. Aquilo que era difícil para o seu cérebro foi delegado. Isso atrofia o seu pensamento. O segundo foi o impacto negativo na memória, que foi muito forte. Uma das fases onde os participantes estavam usando o ChatGPT, eles não conseguiam se lembrar dos principais pontos dos textos que eles mesmos tinham acabado de escrever. Não porque eles tiveram uma parte da memória afetada, mas porque eles delegaram a sua memória. E pior ainda, eles não conseguiram nem lembrar uma frase do que eles escreveram. Na verdade, nem foi eles que escreveram, né? Os cientistas chamaram isso de alienação cognitiva. Porque a informação ela não foi processada pelo cérebro. Ela nunca foi processada pelo cérebro. E terceiro, a criatividade e o raciocínio do cérebro foram afetados. Os textos feitos com a inteligência artificial foram muito genéricos e previsíveis. Sabe aquele gostinho de uma ideia humana? Aquela originalidade, aquela autenticidade, aquilo que só o ser humano consegue fazer, aquilo que torna o ser humano único, aquilo que só nasce do esforço mental, só nasce daqui. Não é possível uma máquina fazer isso. Foi justamente isso que faltou. O uso da ferramenta levou os participantes a depender cada vez mais do copia e cola. É como uma droga. Quanto mais você usa, mais você quer. Porque é isso, ser viciado é sustentar o seu vício. E isso diminuiu o uso do cérebro. Só que o dado mais preocupante de todo esse estudo foi o que eles chamaram de dívida cognitiva. Tá muito técnico, mas calma aí que eu vou te explicar. Imagina que você tem uma dívida no banco. Quanto mais você adia essa dívida, quanto mais você atrasa para pagar essa dívida, você sabe qual que é o resultado. Maior é a cobrança de juros. Foi justamente isso que aconteceu nessa pesquisa. Quanto mais as pessoas adiavam o seu esforço mental, quanto mais elas delegavam essa função de pensar, de raciocinar, de criar, de memorizar, maior eram os juros. E eles eram cobrados da seguinte forma: menos pensamento crítico, mais vulnerável à desinformação e uma atrofia da criatividade. Foi justamente isso que aconteceu no cérebro das pessoas que fizeram esse estudo. Só que esse prejuízo, ele não sumia da noite pro dia. E aqui que é o ponto, isso que é o pior. As pessoas acham que no outro dia já vai poder pensar normalmente. Esse estudo percebeu que mesmo depois de parar de usar a IA, o desempenho mental dos participantes continuou mais baixo. Pois é, ela não some da noite pro dia. Quanto mais usa, maior fica a dependência. Só que foi aí que eles entenderam que o dano não é tão simples de reverter. Então agora, vamos dar uma olhadinha nas consequências. O que isso significa para você? O que isso significa para o seu futuro? Imagina um ambiente de trabalho. Duas pessoas. Elas trabalham na mesma área, só que as duas escolheram ações diferentes. Imagina as duas daqui a 10 anos. Talvez menos, daqui a 3 anos. De um lado, vamos chamar de Maria. Do outro lado, a gente tem o João. Esses dois, eles receberam um problema para resolver. Um problema que não é fácil para resolver. E ela usou a IA para lapidar suas ideias, para melhorar aquilo que ela já tinha criado, aquilo que ela já tinha pensado. Todo o raciocínio, toda a estratégia, a criatividade veio dela. Ela forçou o seu cérebro a fazer conexões, a lutar com um problema e a criar algo novo. A criação não veio da IA, a criação veio dela. A lapidação que veio da IA. Já o João, ele se tornou um dependente. A primeira reação, depois dele receber esse problema, foi perguntar pro ChatGPT, como que eu vou resolver isso aqui? E ele recebe uma resposta padrão, a mesma que milhões de pessoas receberiam. Eu não sei se você sabe, mas o ChatGPT é programado para ser o seu amiguinho. Tudo que ele vai falar vai ser concordando com você. Ele não desenvolveu a capacidade de analisar os detalhes, de conectar os pontos que ninguém viu. E os dois têm o mesmo tempo na empresa. A solução dele pode até funcionar, só que é medíocre. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode perguntar pro ChatGPT como que eu resolvo um problema X. Quem dos dois você acha que vai ser mais valorizado? Quem que vai inovar? Quem que vai liderar? Quem que vai resolver problemas que a inteligência artificial não pode resolver? Responde aí pra mim. Responde nos comentários. Quem que você acha que vai resolver? Quem que você acha que vai se destacar? Maria ou João? O risco não é a IA roubar o seu emprego. Esse não é o risco. O maior risco é você entregar para ela a maior habilidade que te faz um ser humano valioso. Aquilo que te torna único. O seu pensamento, os seus valores, as suas crenças, o seu padrão de pensamento. A gente está correndo o risco de criar um futuro onde a produção em massa de conteúdo, de inteligência artificial, entrega tudo mastigado. A gente não vai saber o que é autêntico, o que não é. A autenticidade se torna escassa e o pensamento vai virar um artigo de luxo. Só que aqui que entra um ponto engraçado. Já que a autenticidade é algo muito escasso,
ela vai se tornar valiosa. Como vai se tornar algo valioso, a habilidade de resolver um problema sem a ajuda de um algoritmo vai se tornar algo do passado. E isso que é preocupante. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Imagina o ser humano perder sua capacidade de pensar. Hoje, em 2025, comparado a 2000 anos atrás, a gente é 500 vezes menos inteligente do que filósofos. Alguns psicólogos e especialistas de tecnologia estão começando a notar outro fenômeno que preocupa muito: a dependência emocional. Isso é chocante. Como que a gente está dependente emocional de uma máquina? Apesar da ferramenta servir para a produtividade, tem gente começando a tratar o ChatGPT como um amigo, até como um terapeuta, buscando apoio emocional em um algoritmo. Isso cria o que a psicologia chama de vínculo parasocial. É como uma relação de mão única. É só você que dá, você não recebe. A relação de mão única com a máquina que não pode sentir e nem se importar com você. Como que você vai se relacionar com a máquina, com o robô? Ele não tem sentimentos. Ele não pensa o que é melhor para você. E o maior problema dessa interação entre ser humano e máquina pode virar um ciclo vicioso. A inteligência artificial ela é programada para ser agradável e concordar sempre com você, como eu te disse. Se você reparar bem, qualquer coisa que você pergunta para ela, ela vai concordar com você. Tem estudos que associam esse tipo de uso a um aumento de sentimentos de solidão e uma queda na vontade de socializar. É como se você tivesse buscado uma companhia em uma máquina e no fim se sentisse ainda mais sozinho. Claro que a maioria das pessoas nem chega a esse ponto. Algumas pessoas sim chegam, mas só o fato de existir esse risco mostra pra gente que a terceirização dos nossos pensamentos não é só do trabalho, mas é também das nossas emoções. Não é só o trabalho que a inteligência artificial pode tomar de você, ela pode tomar suas próprias emoções. O que pode enfraquecer a nossa habilidade de lidar com outras pessoas, a nossa capacidade de se comunicar, a nossa capacidade de interagir com outras pessoas, porque a gente não sabe como interagir com o humano, a gente só sabe interagir com a máquina. Isso vai prejudicar relacionamentos com a pessoa de verdade. Bom, é agora que eu te entrego o ouro aqui no vídeo. Então, já se inscreve agora no canal. E depois disso tudo que eu te falei, a solução é tratar a tecnologia não como um demônio e voltar a pensar como um filósofo. Não, claro que não. Como eu te disse no início, eu sou um defensor da tecnologia. O problema não é a inteligência artificial. O problema é a sua preguiça de pensar. Esse sempre foi o problema, na verdade. A inteligência artificial ela pode ser usada como uma ferramenta para alavancar a sua produtividade, para melhorar seus resultados. Então a solução é aprender a usar o ChatGPT como um copiloto e não como um piloto automático. Não você colocar ele para pensar para você. Você que toma o controle e ele fica no passageiro. Então primeiro faz o seguinte. Primeira regra. Pense e depois pergunte. Antes de você sair correndo para a inteligência artificial, pega um papel em branco, rabisca por uns 15 minutos. Eu sei que isso vai ser meio difícil, porque você vai achar que você não tem 15 minutos hoje e é mais fácil perguntar para ele que ele vai te dar as ideias. Então, faz o seguinte, pega o papel, anota suas ideias, cria um rascunho mesmo que fica bagunçado. Só depois que você usa a inteligência artificial para melhorar o que você já fez, para refinar aquilo que você já veio, pensou e escreveu. O próprio estudo do MIT diz que quando você usa a ferramenta como um complemento de algo que você já começou, ela vai melhorar o seu desempenho. Segundo, seja o líder e não o estagiário. Não aceite a primeira resposta. Nunca. Isso aqui não é só para tecnologia, isso aqui é para a vida. Sempre pergunte, desafie, peça para a inteligência artificial refazer com outro tom. Seja curioso. Pergunta para ela, por que você me entregou assim? Faça melhor. Crie de tal forma. Vai adaptando. Ou coloque ela contra ela mesma. Já pensou em fazer isso? Quando você faz isso, você força o seu cérebro a se engajar com o conteúdo. E terceiro, use para aprender, não para ter uma resposta pronta. Em vez de você pedir, faça um resumo sobre a Revolução Francesa. Ao invés de você pedir isso, fala para ela bem assim, me explique a Revolução Francesa como se eu tivesse 10 anos e depois me faça 5 perguntas para testar o que eu aprendi. Você tem que transformar a inteligência artificial num professor particular. É justamente isso, pense nisso. Transforma a inteligência artificial num professor particular. Não numa pessoa que faz a tarefa para você. E quarto, treine o cérebro fora das telas. Para de depender somente das telas. Faça coisas difíceis, faça coisas que vão forçar a sua mente a trabalhar. Aprimore a sua mente, porque o homem ele tem 2 tipos de força. A força mental e a força física. E a força mental é sempre mais importante que a física. Tenta lembrar de um caminho antes de ligar o GPS, tenta memorizar a lista de um mercado, leia um livro difícil e tenta explicar o que você aprendeu para alguém. Você já tentou fazer isso? Tentar não, né? Quem tenta não consegue. Mas faça isso. Escreva um diário também. A tua memória e o teu raciocínio é um músculo. Ou você perde ou você usa. É o seguinte,
Queira ou não queira, a inteligência artificial veio para ficar. Ela é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano já criou. E eu recomendo sim que você use. Você não pode ficar para trás. Você tem que acompanhar a evolução. Só que você também tem que evoluir junto com a própria evolução. Esse vídeo não é um aviso para você ter medo dela. Na verdade, é um convite para você usar ela com sabedoria. Essa promessa de produtividade, ela é muito boa. Só que ela não pode custar a sua própria capacidade de pensar. Você não pode perder aquilo de mais valioso que você tem. Use para aprimorar o seu ser, aprimorar quem você já é, não para roubar a sua identidade. A verdadeira luta, ela não é contra a máquina, é pela sua própria mente. Você precisa ser o cara que domina a ferramenta e não um escravo dela. Sabia que tem uma nova escravidão surgindo, né? Do ser humano para a máquina. Então faz o seguinte, usa essa tecnologia para se tornar mais forte. Inteligência não é ter todas as respostas na ponta da língua, é saber fazer as perguntas certas, pensar de forma crítica e criar algo novo. Isso nenhuma inteligência artificial pode fazer por você. Nenhuma inteligência artificial nunca vai pensar por você. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual que é a sua estratégia para usar a inteligência artificial de uma forma que ela não te deixe mais burro? O que você está fazendo para não se perder no caminho? Deixa sua resposta aqui nos comentários e vamos entender o que cada um está fazendo para poder passar por essa revolução tecnológica sem emburrecer, sem perder a própria capacidade de pensar. Vamos criar uma discussão sobre como que a gente pode passar por tudo isso. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve agora no canal para não perder mais conteúdo como esse. Tem muito vídeo novo vindo por aí. Então, se eu fosse você, eu se inscreveria para não perder. E se prepara, que os próximos conteúdos vai ajudar muito você e contribuir muito para sua evolução. Por enquanto, você pode assistir esse vídeo que está aparecendo na tela agora. E eu te vejo lá. Até a próxima. Kaizen.